37 milhões de reais. Esse foi o preço que meu filho colocou na minha cabeça para me ver fora da sua vida. 24 horas depois de me expulsar da minha própria casa, ele estava ao telefone, com a voz quebrando, implorando pela minha ajuda. Mas naquele momento, enquanto eu segurava o celular tremendo nas mãos, uma verdade brutal se revelou. Nem todo pedido de socorro merece resposta imediata. Às vezes, o maior ato de amor é deixar alguém enfrentar as consequências das próprias escolhas. Esta é a história de como perdi tudo e, paradoxalmente, ganhei muito mais do que imaginava possível. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Alfredo Pires. Tenho 63 anos. Cabelos grisalhos que insisto em pentear para trás todas as manhãs, e mãos calejadas de 4 décadas trabalhando como contador autônomo. Durante 41 anos, dividi minha vida com Marina, minha esposa, a mulher que conheci numa festa junina em Campinas, e com quem construí não apenas um patrimônio, mas uma família. Ou pelo menos era isso que eu acreditava até o dia do velório dela. Marina faleceu numa terça-feira de setembro, vítima de um aneurisma cerebral que não deu aviso, não pediu licença, simplesmente a levou enquanto regava as orquídeas na varanda de casa. Encontrei meu amor caída no chão, com a mangueira ainda na mão e as flores recebendo água como se nada tivesse acontecido. O mundo parou naquele instante, mas as orquídeas continuaram sendo regadas. O velório foi marcado para quinta-feira, no cemitério Parque das Flores, zona sul de São Paulo. Cheguei às 7 da manhã, usando o mesmo terno azul marinho que vestira no nosso casamento, porque Marina sempre dizia que eu ficava bonito nele. Nosso filho único, Eduardo, chegou às 8h30, dirigindo o Mercedes preto que comprara 6 meses antes, quando foi promovido a gerente regional de vendas de uma multinacional farmacêutica. Eduardo tem 37 anos, meu cabelo escuro e os olhos amendoados da mãe. Casou-se aos 28 com Patrícia, uma publicitária que conheceu numa festa corporativa. Tiveram 2 filhos, Miguel, de 7 anos, e Sofia, de 5. Sempre pensei que meu filho havia herdado meus valores de trabalho honesto e família unida. Descobri naquele dia horrível que estava completamente enganado. Durante a cerimônia, Eduardo manteve uma postura rígida, formal. Cumprimentava os presentes com apertos de mão firmes. Agradecia as condolências com frases decoradas, mas seus olhos estavam distantes, calculistas. Percebi que ele olhava para o relógio de pulso com frequência, como se tivesse compromissos mais importantes do que despedir-se da própria mãe. Depois do sepultamento, quando os últimos visitantes foram embora e ficamos apenas nós 2 parados diante da sepultura recém-coberta, Eduardo finalmente falou comigo de verdade. Pai, precisamos conversar sobre questões práticas, ele disse, ajeitando a gravata à cara que usava. O inventário, os bens, a divisão patrimonial. Tudo isso precisa ser resolvido rapidamente. Rapidamente. A palavra me atingiu como um soco no estômago. Minha esposa estava sendo enterrada havia menos de 2 horas, e meu filho já pensava em dinheiro. Eduardo, podemos falar sobre isso outro dia. Respondi, sentindo um cansaço profundo tomar conta de mim. Hoje eu só quero ir para casa e ficar sozinho com minhas lembranças da sua mãe. Não, pai, ele disse com uma firmeza que me assustou. Precisa ser hoje. O advogado já está nos esperando em casa para a leitura do testamento. Está tudo combinado. Voltamos para casa separados. Eu no meu Corolla 2012, Eduardo no Mercedes dele. Durante todo o trajeto pela Marginal Pinheiros, tentei processar aquela urgência incompreensível do meu filho. Marina e eu sempre fomos transparentes sobre nossas finanças com ele. Não havia mistérios, não havia segredos. Por que então aquela ansiedade toda? Cheguei em casa às 3 da tarde, a casa onde morávamos há 28 anos, um sobrado de 3 andares no Morumbi, com jardim frontal e uma área gourmet nos fundos que Marina adorava usar para receber amigos. Cada centímetro daquele lugar guardava memórias.
O degrau onde Eduardo deu seus primeiros passos, a janela da sala onde Marina gostava de ler aos domingos, a cozinha onde preparávamos o café da manhã juntos todos os dias. O advogado já estava na sala quando entrei. Dr. Henrique Tavares, um homem de 50 e poucos anos, cabelos brancos impecavelmente penteados, terno cinza de corte perfeito. Ele foi meu colega de faculdade décadas atrás e, nos últimos 15 anos, cuidava de todos os assuntos legais da nossa família. Alfredo, meus sentimentos. Henrique me cumprimentou com um abraço apertado. Sinto muito pela Marina. Era uma mulher excepcional. Obrigado, Henrique. Murmurei, ainda atordoado com tudo que estava acontecendo. Eduardo já estava sentado no sofá, Patrícia ao seu lado. Ela usava um vestido preto justo demais para um velório, maquiagem pesada e uma expressão de impaciência mal disfarçada. Os netos não vieram. Eduardo disse que as crianças eram muito novas para entender morte e que seria traumático para elas. Vamos começar, Eduardo disse assim que me sentei. Quanto tempo isso vai demorar, Dr. Henrique? O advogado abriu sua pasta de couro e tirou vários documentos. Seu tom era formal, profissional, mas percebi algo em seus olhos quando olhou para mim. Era pena. Bem, o testamento de Marina Lopes Pires é bastante direto. Ele começou ajustando os óculos de leitura. Conforme registrado em cartório há 3 anos, todos os bens do casal, incluindo esta residência, o apartamento na praia em Guarujá, as ações e investimentos conjuntos e o montante total em contas bancárias serão transferidos integralmente para o filho único do casal, Eduardo Pires. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Eu olhei para Henrique, sem entender completamente o que acabara de ouvir. Como assim integralmente para Eduardo? Perguntei sentindo minha voz falhar. E quanto a mim? Henrique trocou um olhar desconfortável com Eduardo antes de continuar. Senhor Alfredo, o testamento especifica que o senhor terá direito a permanecer residindo nesta casa até seu falecimento e continuará recebendo sua aposentadoria e rendimentos de trabalho próprio. Porém, todos os bens materiais e financeiros pertencentes ao casal passam imediatamente para a posse legal do filho. Meu cérebro se recusava a processar aquela informação. Marina e eu sempre conversávamos sobre tudo. Éramos parceiros em cada decisão importante. Como ela poderia ter feito um testamento assim sem me consultar? Henrique, deve haver algum engano, eu disse, levantando-me do sofá. Marina nunca faria algo assim. Nós sempre concordamos que tudo seria dividido meio a meio para mim e para Eduardo. O advogado suspirou profundamente. Alfredo, sinto muito, mas não há engano. Aqui estão as assinaturas, os carimbos, as testemunhas, tudo registrado conforme a lei. Ele estendeu os documentos na minha direção. A senhora Marina esteve no meu escritório pessoalmente há 3 anos para fazer estas alterações. 3 anos atrás. Tentei me lembrar. 3 anos atrás, Marina estava bem, saudável, trabalhando como professora de literatura aposentada, mas ainda dando aulas particulares. Por que ela teria mudado nosso testamento sem me contar? Foi quando Eduardo se levantou, e pela primeira vez naquele dia, vi um sorriso no rosto dele. Não era um sorriso de alegria ou alívio. Era um sorriso de vitória. Pai, a mamãe fez isso porque ela entendia a realidade das coisas. Ele disse, caminhando até a janela com as mãos nos bolsos. Ela sabia que o senhor já tem sua aposentadoria de contador, que sempre foi uma pessoa simples, sem grandes ambições. Ela queria garantir que eu, que tenho uma família jovem para sustentar, filhos para educar, uma carreira para manter, tivesse os recursos necessários. Recursos necessários. Repeti as palavras dele, ainda sem acreditar no que estava ouvindo. Eduardo, você ganha mais de 40 mil reais por mês. Sua esposa também trabalha. Vocês não precisam de mais nada. Não é questão de precisar, pai. Patrícia falou pela primeira vez, sua voz fina e irritante. É questão de planejamento familiar inteligente. A Marina foi muito sábia em proteger o futuro dos netos dela. Proteger o futuro dos netos. Pensei amargamente.
Miguel e Sofia, que nem sequer vieram ao velório da avó. Doutor Henrique, qual é exatamente o valor total desses bens? Perguntei, precisando entender a magnitude daquela traição. Henrique consultou seus papéis, claramente desconfortável. Entre imóveis, investimentos, ações, poupança e outros ativos, estamos falando de aproximadamente 37 milhões de reais. O número ecoou na sala como um trovão. 37 milhões. O resultado de 41 anos de trabalho conjunto, de economia, de investimentos cuidadosos que Marina e eu fizemos juntos. Todo o casamento dela com um funcionário público bem remunerado antes de me conhecer, toda a herança que ela recebera dos pais, tudo misturado com o meu trabalho como contador autônomo durante 4 décadas. E agora, num único dia, num único documento, tudo aquilo pertencia exclusivamente ao meu filho, Alfredo. Henrique me chamou com gentileza. Há mais uma coisa que preciso informar. Mas, pensei, o que mais poderia haver? O advogado respirou fundo antes de continuar, e percebi que o pior ainda estava por vir. O testamento inclui uma cláusula específica sobre a residência. Embora o senhor tenha direito legal de permanecer aqui até seu falecimento, o novo proprietário, que é Eduardo, pode solicitar que o senhor desocupe o imóvel caso queira fazer uso próprio da propriedade ou realizar reformas estruturais que impossibilitem a ocupação temporária. Senti meu estômago revirar. Olhei para Eduardo procurando algum sinal de humanidade no rosto do meu filho. Eduardo, você não vai me expulsar da minha própria casa, disse, tentando manter a voz firme. Não no dia do enterro da sua mãe. Não quando eu acabei de perder a mulher da minha vida. Meu filho trocou um olhar com Patrícia. Ela assentiu quase imperceptivelmente, como se dessem um sinal combinado. Pai, entenda minha posição. Eduardo disse, voltando a se sentar no sofá com uma postura relaxada demais para aquele momento. Esta casa vale quase 8 milhões de reais. É um patrimônio importante que precisa ser gerenciado adequadamente. Patrícia e eu estamos pensando em nos mudar para cá. É muito mais espaçosa que nosso apartamento atual. Tem um jardim onde as crianças podem brincar e o condomínio daqui é muito mais seguro. Vocês querem morar aqui? Repeti, sentindo a realidade daquela situação me atingir como uma onda gelada. Na casa onde eu morei 41 anos. Na casa onde sua mãe morreu anteontem. Na casa cheia das nossas memórias. Memórias não pagam contas, pai. Patrícia disse com frieza. E francamente, o senhor não precisa de todo este espaço. Um homem sozinho de 63 anos não precisa de 5 quartos, 3 banheiros e uma área de lazer. É desperdício. Desperdício. A palavra me feriu mais do que qualquer tapa na cara poderia ter feito. Me levantei do sofá, sentindo minhas pernas tremerem. Olhei ao redor da sala, para os quadros que Marina escolhera, para o sofá onde passávamos as tardes de domingo assistindo filmes antigos, para a cristaleira com as louças que ganhamos de casamento. Quanto tempo eu tenho? Perguntei, minha voz saindo mais como um sussurro derrotado do que como a pergunta de um homem. Eduardo consultou seu relógio caro, o mesmo Rolex que eu dera de presente quando ele fechou seu primeiro grande contrato na empresa. 24 horas, pai. Amanhã, a essa hora, quero as chaves. O senhor pode levar suas roupas e objetos pessoais, é claro. Mas os móveis, eletrodomésticos e decoração ficam. Fazem parte do patrimônio do imóvel. 24 horas. Para deixar 41 anos de vida. 24 horas para abandonar cada lembrança de Marina que aquelas paredes guardavam. Dr. Henrique se levantou, claramente perturbado com o rumo da conversa. Eduardo, talvez possamos ser mais flexíveis com o prazo. Henrique tentou intervir. Seu pai acabou de perder a esposa. Podemos dar algumas semanas para ele se organizar. Encontrar um lugar adequado. Não. Eduardo foi inflexível. O testamento me dá esse direito, e eu vou exercê-lo. Já esperei tempo suficiente. Amanhã, até às 3 da tarde, quero meu pai fora desta casa. Henrique saiu logo depois, visivelmente constrangido. Antes de ir, ele colocou a mão no meu ombro e sussurrou. Alfredo, se precisar de qualquer coisa, me ligue.
Isso que está acontecendo aqui não está certo. Mas o que estava certo ou errado já não importava mais. O testamento era legal, válido, inquestionável. Marina havia assinado aqueles papéis com sua própria mão, em pleno uso de suas faculdades mentais, 3 anos atrás. E eu, como um idiota confiante, nunca soube de nada. Depois que Henrique foi embora, Eduardo e Patrícia ficaram mais alguns minutos para discutir detalhes da mudança deles. Falavam sobre que móveis queriam trocar, sobre pintar as paredes de cores diferentes, sobre transformar meu escritório num quarto de brinquedos para as crianças. Discutiam tudo isso na minha frente, como se eu já não existisse mais. Finalmente eles saíram, por volta das 6 da tarde. A casa ficou em silêncio. Um silêncio pesado, sufocante, que parecia sugar todo o ar dos meus pulmões. Caminhei até a cozinha, onde Marina e eu tomávamos café juntos todas as manhãs. Sentei-me na mesma cadeira onde ela costumava sentar, olhei para a cadeira vazia do outro lado da mesa e finalmente permiti que as lágrimas viessem. Chorei pela perda de Marina. Chorei pela traição que descobrira. Chorei pelo filho que achei que tinha, mas que claramente nunca existiu. Chorei pela vida que construíra e que estava sendo destruída em questão de horas. Quando as lágrimas secaram, já era noite. Olhei ao redor da cozinha, para a geladeira coberta de fotos antigas, para o calendário onde Marina marcava nossos compromissos, para a caneca com a frase "Melhor esposo do mundo", que ela me dera no último aniversário de casamento. 24 horas. Comecei a calcular mentalmente. Precisava encontrar um lugar para morar, embalar minhas coisas, arranjar um caminhão para a mudança. Tudo isso enquanto tentava processar o luto, a traição e a expulsão. Subi para o quarto, nosso quarto, onde Marina e eu havíamos dormido juntos por quase 3 décadas. A cama ainda estava do jeito que deixei naquela manhã terrível quando a encontrei no jardim. O lado dela ainda tinha o travesseiro amassado, os lençóis bagunçados, como se ela pudesse voltar a qualquer momento e deitar ali novamente. Sentei-me na beirada da cama e peguei o travesseiro dela. Ainda tinha o cheiro do perfume que ela usava, aquele aroma floral que eu reconheceria em qualquer lugar. Abracei o travesseiro e permiti que mais lágrimas viessem. Foi quando vi, na mesinha de cabeceira do lado dela, um envelope com meu nome escrito com a letra de Marina. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Era papel creme, do tipo que Marina usava para escrever cartas importantes. Meu nome estava escrito na frente com aquela caligrafia delicada que eu conhecia tão bem. Abri o envelope devagar, como se estivesse abrindo algo sagrado. Dentro havia 3 folhas de papel, cobertas com a letra dela. A data no topo me fez o coração parar, 2 dias antes de sua morte. Meu amado Alfredo, se você está lendo isto, significa que parti antes de ter coragem de te contar a verdade pessoalmente. Perdoe-me pela covardia de fazer isso por carta, mas há coisas que preciso que você saiba, e receio que se tentasse falar pessoalmente, minha coragem me abandonaria. Primeiro e mais importante, eu te amo. Te amei desde o dia em que nos conhecemos naquela festa junina em Campinas, quando você me tirou para dançar e pisou no meu pé 3 vezes seguidas. Te amei quando você me pediu em casamento com um anel que custou 3 meses do seu salário. Te amei em cada dia dos nossos 41 anos juntos. E vou te amar onde quer que eu esteja agora. Mas, meu amor, eu cometi um erro terrível. E preciso que você saiba a verdade sobre ele para que possa se proteger. Parei de ler, sentindo meu coração bater forte demais no peito. Continuei. Há 3 anos, Eduardo veio me procurar. Foi numa tarde de quinta-feira. Você estava atendendo um cliente e ele apareceu aqui em casa, sozinho. Disse que precisava conversar comigo sobre algo importante. Ele me contou que estava com problemas financeiros sérios. Disse que fizera alguns investimentos ruins, que estava devendo dinheiro a pessoas perigosas, que poderia perder tudo o que havia conquistado. Chorou na minha frente, Alfredo. Nosso filho adulto chorou como uma criança e me implorou ajuda. Ele me pediu um empréstimo de 2 milhões de reais. Disse que era a única forma de salvar sua carreira, seu casamento, seu futuro. E eu, como uma tola sentimental,
Acreditei em cada palavra. Mas havia um problema. Nós não tínhamos 2 milhões de reais líquidos disponíveis para emprestar. Todo o nosso patrimônio estava investido em imóveis, ações, fundos de aposentadoria. Para conseguir aquela quantia, teríamos que vender alguma propriedade ou resgatar investimentos, o que você jamais aceitaria fazer sem uma razão muito boa. Então Eduardo me fez uma proposta. Se eu mudasse o testamento, deixando todos os nossos bens em nome dele, ele teria a garantia necessária para conseguir um empréstimo bancário contra a herança futura. Os bancos costumam fazer esse tipo de operação quando há certeza testamentária. Parei de respirar. Marina havia sido manipulada. Nosso próprio filho havia manipulado sua mãe para obter controle sobre nossa fortuna. Continuei lendo a carta, cada palavra sendo como uma facada no peito. Eu deveria ter contado para você imediatamente, Alfredo. Deveria ter confiado em seu julgamento, em sua experiência com finanças. Mas Eduardo me fez jurar segredo. Disse que você ficaria furioso, que não entenderia, que isso destruiria nossa família. Então fui ao escritório do Henrique e mudei o testamento. Assinei os papéis colocando tudo em nome do Eduardo, pensando que era temporário, que quando ele resolvesse seus problemas financeiros, mudaríamos tudo de volta. Mas depois descobri a verdade. Eduardo nunca teve dívidas com pessoas perigosas. Nunca teve problemas financeiros sérios. Ele mentiu para mim desde o início. Descobri isso por acaso, 6 meses depois, quando ouvi uma conversa dele com Patrícia no telefone. Eles estavam rindo, zombando de como foi fácil me manipular. O plano deles era garantir que toda a herança ficasse com eles. Patrícia foi quem teve a ideia, pelo que entendi da conversa. Ela queria ter certeza de que quando nós morrêssemos, você não teria direito a nada, não pudesse contestar nada. Queriam tudo para eles. Confrontei Eduardo naquele mesmo dia. Ele negou tudo no início, mas quando viu que eu tinha certeza, finalmente admitiu. Disse que fez isso pelo bem da família dele, que você e eu já tivemos nossa vida e agora era a vez dele de prosperar. Exigi que ele me levasse de volta ao escritório do Henrique para desfazer aquele testamento imediatamente. E ele então me disse algo que me gelou até os ossos. Ele disse que se eu tentasse mudar o testamento de volta, ele iria te contar uma mentira horrível sobre mim. Disse que inventaria uma história de traição, de um caso extraconjugal, de coisas que destruiriam a imagem que você tem de mim. Alfredo, eu sou covarde. Fiquei com tanto medo de que você pudesse acreditar nessas mentiras, com tanto medo de manchar nosso amor, que não tive coragem de te contar a verdade. Fiquei paralisada pelo medo durante 3 anos. 3 anos carregando esse peso, essa culpa, essa vergonha. Tentei algumas vezes criar coragem para te contar. Cheguei perto várias vezes, mas sempre recuava no último momento. E agora o tempo acabou para mim. Meu amor, peço seu perdão por essa fraqueza. Peço que entenda que fiz tudo por amor ao nosso filho, mesmo que ele tenha se provado indigno desse amor. E peço, por favor, que lute pelos seus direitos. O testamento pode ser contestado se você provar que fui coagida ou manipulada. Procure o Henrique. Ele é um bom homem e um advogado honesto. Conte a ele sobre esta carta. Ela é prova de que fui enganada, de que assinei aqueles papéis sob falsos pretextos. E quanto ao Eduardo, ele não é mais o menino que criamos. Não sei quando perdemos nosso filho, quando ele se transformou nesse estranho ganancioso e cruel. Mas sei que não posso deixar que ele destrua você também. Te amo eternamente, Marina. Ao final da carta havia um post-scriptum. PS. Não deixe que Eduardo destrua as orquídeas do jardim. Eu cuidei delas durante 20 anos e elas guardam as melhores memórias dos nossos domingos juntos. Se você tiver que sair de casa, leve as orquídeas com você. Elas vão te fazer companhia quando eu não puder mais estar aí. Segurei a carta contra o peito e chorei como não chorava desde criança. Marina havia carregado aquele peso sozinha durante 3 anos. 3 anos de culpa, medo e vergonha. 3 anos protegendo um segredo que envenenava a nossa família por dentro. E agora ela se fora,
E eu estava sozinho com a verdade. Olhei para o relógio na parede. 9 da noite. Ainda tinha 15 horas antes do prazo que Eduardo me dera. 15 horas para tomar uma decisão que mudaria o resto da minha vida. Peguei o telefone e liguei para Henrique. Ele atendeu no segundo toque. Alfredo estava esperando sua ligação. Ele disse, sua voz cheia de preocupação. Como está se sentindo? Encontrei uma carta de Marina. Eu disse direto ao ponto. Ela confessa que foi manipulada por Eduardo para mudar o testamento. Ele mentiu sobre dívidas, criou uma história falsa, a coagiu a manter segredo. Isso anula o testamento? Ouvi Henrique respirar fundo do outro lado da linha. Legalmente é complicado. A carta ajuda, mas teríamos que provar coação. E Eduardo pode argumentar que foi tudo decisão livre da Marina. Um processo desses pode levar anos e custar uma fortuna em honorários advocatícios. E mesmo que você ganhe, há uma boa chance de que Eduardo queime todo o patrimônio em despesas legais antes de te devolver qualquer coisa. Então não há nada que eu possa fazer. Minha voz saiu derrotada. Eu não disse isso. Henrique respondeu com um tom diferente, mais calculista. Alfredo, você me conhece há décadas. Sabe que sou um homem que valoriza a justiça acima de tudo. O que seu filho fez é moralmente repugnante, mesmo que seja tecnicamente legal. O que você está sugerindo? Estou sugerindo que antes de iniciarmos qualquer processo legal, deixemos Eduardo se enforcar com a própria corda. Homens gananciosos como ele cometem erros, e quando cometerem, estaremos prontos para agir. Não entendo. Henrique explicou seu plano calmamente. Você vai sair da casa amanhã conforme pedido. Vai encontrar um apartamento pequeno para alugar. Vai reorganizar sua vida. Mas não vai confrontar Eduardo sobre a carta ainda. Vai deixá-lo acreditar que venceu completamente, que conseguiu tudo o que queria sem consequências. E por que eu faria isso? Porque homens como seu filho, quando acham que estão seguros, ficam descuidados. Ele vai gastar dinheiro de forma irresponsável, vai fazer investimentos ruins, vai se meter em confusões. E quando isso acontecer, usaremos a carta de Marina para provar que todo o testamento foi baseado em fraude. Só que aí teremos ainda mais provas do caráter dele, mais razões para o juiz anular tudo. Desliguei o telefone com Henrique depois de concordarmos com o plano. Ele me disse para guardar a carta em lugar seguro e não mencionar sua existência para ninguém, especialmente para Eduardo. Era nossa arma secreta, nosso trunfo para o momento certo. Passei a noite inteira acordado, embalando minhas coisas. Não muitas, apenas o essencial. Roupas, documentos importantes, fotos de família, alguns objetos pessoais que tinham valor sentimental, mas nenhum valor financeiro. Deixei para trás 41 anos de vida acumulada. De manhã cedo, antes do sol nascer, fui até o jardim. As orquídeas de Marina balançavam suavemente com a brisa. Havia 12 vasos, cada um com uma espécie diferente que ela cultivava com tanto carinho. Coloquei todos eles cuidadosamente em caixas de papelão forradas com jornal, lembrando do post-scriptum da carta. Às 8 da manhã, uma Kombi de mudanças que contratei chegou. O motorista, um senhor chamado Sebastião de uns 50 anos, olhou surpreso para a quantidade pequena de coisas. Só isso, seu Alfredo? Ele perguntou, coçando a cabeça. O senhor está se mudando de um casarão desses e só vai levar 2 malas e umas caixas de planta? Só isso, Sebastião. Respondi, trancando minha dor no fundo do peito. O resto fica para o novo dono. Saímos de lá às 9h30. Enquanto a Kombi se afastava, olhei pelo retrovisor para a casa onde fui feliz durante décadas. As janelas brilhavam com o sol da manhã. O jardim estava verdejante. Tudo parecia perfeito e intocado. Mas eu sabia que aquela perfeição era uma mentira. O apartamento que consegui alugar ficava no bairro da Liberdade, num prédio antigo de 3 andares sem elevador. Era um kitnet de 30 metros quadrados no segundo andar, com um quarto que servia também de sala, uma cozinha minúscula e um banheiro apertado. O aluguel era R$ 2.200 por mês,
valor que eu podia pagar confortavelmente com minha aposentadoria de R$ 3.500, mais os trabalhos esporádicos que ainda fazia como contador autônomo. Sebastião me ajudou a subir as caixas. Quando terminamos, ele recusou a gorjeta que ofereci. Guarde esse dinheiro, seu Alfredo. O senhor vai precisar mais do que eu. Ele me disse com um olhar de pena que me feriu mais do que qualquer insulto. Fiquei sozinho naquele espaço minúsculo, tão diferente do meu antigo lar. Havia apenas uma janela que dava para um pátio interno escuro. Não tinha varanda, não tinha jardim, não tinha espaço para as orquídeas pegarem sol adequado. Mas era o que eu podia pagar agora. Coloquei os vasos de orquídea na janela mesmo assim, arrumando-os da melhor forma possível. Pelo menos elas estariam comigo, lembretes vivos do amor de Marina e dos domingos que passávamos juntos cuidando delas. Sentei-me no chão, porque ainda não tinha móveis, e olhei ao redor do meu novo lar. Paredes descascadas, piso de taco velho e manchado, um teto com infiltração no canto. Há 12 horas atrás eu morava numa casa de R$ 8 milhões. Agora estava em uma kitnet que cheirava a mofo. Meu celular tocou. Era Eduardo. Pai, são 3 da tarde. Ele disse sem nenhum cumprimento. O senhor saiu da casa? Saí às 9:30 da manhã. Respondi, mantendo minha voz neutra. Deixei as chaves na cozinha, em cima da mesa. Ótimo. Houve uma pausa. O senhor levou os móveis? Alguma coisa além das suas roupas? Levei as orquídeas, eu disse. Eduardo riu do outro lado da linha. As orquídeas. É claro. Mamãe e aquelas plantas malditas. Pode ficar com elas, pai. Patrícia queria arrancar todas mesmo. Diz que atraem insetos. Vamos colocar grama sintética no lugar. Grama sintética no jardim que Marina cultivou durante 20 anos. Mas eu não disse nada. Apenas agradeci pela ligação e desliguei. A primeira noite naquele apartamento foi a mais longa da minha vida. Dormi no chão, enrolado num cobertor fino, porque ainda não tinha cama. Cada barulho do prédio me acordava. Portas batendo, vizinhos discutindo, cachorro latindo no apartamento de cima. Mas não eram os barulhos que realmente me mantinham acordado. Era a ausência deles. A ausência do som da respiração de Marina ao meu lado. A ausência do barulho familiar da nossa casa. A ausência de 41 anos de rotina. De manhã, acordei com as costas doendo e uma sensação de irrealidade. Por alguns segundos, pensei que tudo tinha sido um pesadelo terrível. Então olhei ao redor, vi as paredes descascadas do kitnet e a realidade me atingiu novamente com força total. Fiz café numa cafeteira velha que trouxera comigo. Sentei no chão para tomar, porque também não tinha mesa ou cadeiras. Olhei para as orquídeas na janela. Uma delas, a preferida de Marina, uma Cattleya roxa, estava começando a murchar. Falta de sol, provavelmente. Passei o dia organizando o pouco que tinha. Comprei um colchão usado numa loja de móveis de segunda mão por R$ 300. Era fino, com manchas amareladas, mas era melhor que o chão. Comprei também uma mesa dobrável e 2 cadeiras plásticas por R$ 100. À tarde, enquanto montava minha nova vida minúscula, meu celular tocou novamente. Desta vez era um número que não reconheci. Alô, Senhor Alfredo Pires. Uma voz feminina, profissional. Aqui é da Clínica Médica Santa Cruz. O senhor tem uma consulta agendada para amanhã, às 10 da manhã, para acompanhamento da sua pressão arterial. Gostaria de confirmar? Sim, confirmo. Respondi automaticamente, antes de lembrar que aquela clínica ficava perto da minha antiga casa, a 40 minutos de ônibus do meu novo endereço. Depois de desligar, olhei para o cartão do plano de saúde na minha carteira. Era um plano particular bom, que Marina e eu pagávamos juntos. Quanto tempo até Eduardo cancelar minha parte do plano também? Às 8 da noite, enquanto comia um sanduíche simples de presunto e queijo sentado na minha mesa dobrável nova, meu celular tocou mais uma vez. O nome na tela fez meu coração pular. Eduardo. Mas não era a voz do meu filho que ouvi quando atendi. Era alguém chorando. Uma voz feminina, aguda, desesperada. Senhor Alfredo.
A voz de Patrícia, minha nora, soava irreconhecível. Por favor, o senhor precisa vir até o hospital imediatamente. É o Eduardo. Ele está muito mal. Minha primeira reação foi de preocupação paternal instintiva. Meu filho, não importava o que tivesse feito, estava em perigo. O que aconteceu? Perguntei, já me levantando e procurando minha carteira. Nós mudamos para a casa hoje cedo. Patrícia explicava entre soluços. Eduardo estava supervisionando os móveis, orientando a equipe de mudança. Ele subiu numa escada para ajustar um lustre na sala principal e a escada cedeu. Ele caiu de uma altura de 4 metros, bateu a cabeça na quina da mesa de centro. Tem traumatismo craniano. Está na UTI do Hospital São Luís. Onde estão as crianças? Perguntei pensando nos meus netos. Com minha mãe. Ela está cuidando deles, mas, Sr. Alfredo, por favor, venha. Os médicos dizem que as próximas 24 horas são críticas e eu não sei o que fazer. Preciso de ajuda. 24 horas. O mesmo prazo que Eduardo me dera para sair da casa. A ironia cruel daquela coincidência não passou despercebida. Vou para aí agora, eu disse, desligando o telefone. Peguei minha jaqueta e saí. Não tinha mais carro. Vendera meu Corolla 2 dias antes para ter algum dinheiro em mãos. Tive que pegar 2 ônibus para chegar ao hospital, uma viagem de quase 1h30. Quando cheguei, encontrei Patrícia na sala de espera da UTI. Ela estava irreconhecível. O cabelo perfeitamente arrumado estava desgrenhado, a maquiagem borrada de tanto chorar, o vestido caro amarrotado. Quando me viu, correu e se jogou nos meus braços. Senhor Alfredo, que alívio que o senhor veio. Ela chorava no meu ombro. Estou tão assustada. Os médicos não dão certeza de nada. Dizem que pode haver sequelas graves, podem ser necessárias cirurgias, internação prolongada, reabilitação. Respirei fundo, controlando minhas próprias emoções confusas. Por um lado, este era meu filho, a criança que criei, que vi dar os primeiros passos, que ensinei a andar de bicicleta. Por outro lado, este era o homem que me expulsara de casa, que manipulara a própria mãe moribunda, que escolhera dinheiro sobre família. Um médico saiu da UTI pouco depois. Era um homem de meia idade, careca, com olheiras profundas que indicavam um plantão longo. Família de Eduardo Pires, ele chamou. Eu e Patrícia nos aproximamos. Ela segurou minha mão com força, suas unhas enterrando na minha pele. Como ele está, doutor? Perguntei. O quadro é grave, mas estável. O médico explicou com o tom profissional de quem dá notícias ruins frequentemente. Há traumatismo craniano com inchaço cerebral. Fizemos uma tomografia que mostrou sangramento intracraniano. Vamos precisar operar para aliviar a pressão no cérebro. Ele vai sobreviver. Patrícia perguntou com voz trêmula. É cedo para dizer. O doutor foi honesto. As próximas 48 horas são decisivas. Mesmo que sobreviva, pode haver sequelas, problemas motores, de memória, de fala. É impossível prever neste momento. E quanto aos custos? Perguntei, porque conhecia a realidade do sistema de saúde. Ele tem plano de saúde? Tem. Mas há um problema. O médico consultou sua prancheta. O plano dele tem carência para procedimentos de alto custo. E ele mudou de plano há apenas 2 meses. Esta cirurgia não está coberta. Quanto custa? Patrícia perguntou, seu rosto ficando ainda mais pálido. A cirurgia em si são R$80 mil. Mais a internação na UTI, que custa 15 mil por dia. Os medicamentos, os exames. Estamos falando de pelo menos R$200 mil se tudo correr bem. Se houver complicações, pode chegar facilmente a 500 mil. Patrícia cambaleou. Segurei seu braço para impedi-la de cair. Mas ele tem 37 milhões de reais em bens. Ela murmurou confusa. Acabou de receber a herança. Podemos usar esse dinheiro. Foi quando o médico disse algo que me fez perceber a extensão da situação. Senhora, dinheiro em bens não nos serve. Precisamos de pagamento imediato, em dinheiro líquido, para iniciarmos os procedimentos.
O hospital não pode esperar processos de venda de imóveis ou resgate de investimentos. Patrícia me olhou, e pela primeira vez desde que a conheci, vi algo parecido com humildade em seus olhos. Senhor Alfredo, o senhor tem dinheiro guardado, alguma poupança, algo que possa emprestar para pagar o tratamento do Eduardo. Era minha chance. Minha chance de dizer não, de virar as costas, de deixar que sentissem o gosto amargo da impotência que me fizeram sentir. Mas quando olhei para aquela mulher desesperada, não vi Patrícia a manipuladora. Vi a mãe de 2 filhos pequenos apavorada com a possibilidade de perder o marido. Vou ver o que posso fazer, eu disse, surpreendendo até a mim mesmo. Saí da sala de espera e liguei para Henrique. Eram 11 da noite, mas ele atendeu imediatamente. Alfredo, o que aconteceu? Eduardo sofreu um acidente grave. Expliquei rapidamente a situação. Precisa de cirurgia de emergência que custa R$200 mil, mas não tem o dinheiro líquido disponível. E eles querem que você pague. Henrique concluiu com um suspiro. Alfredo, você tem esse dinheiro? Tenho, admiti. Guardei uma reserva de emergência ao longo dos anos, em uma conta que só eu conheço. São R$350 mil. Mas não sei se devo usar esse dinheiro para salvar alguém que me tratou com tanta crueldade. Essa é uma decisão que só você pode tomar. Henrique disse gentilmente. Mas posso te dar um conselho de advogado. Se você vai emprestar esse dinheiro, faça Eduardo assinar um documento reconhecendo a dívida. Um documento que pode ser usado posteriormente como prova de que ele precisa de sua ajuda financeira, o que contradiz completamente o argumento de que Marina estava protegendo-o ao mudar o testamento. Entendi o raciocínio de Henrique imediatamente. Aquele empréstimo poderia se tornar mais uma peça no quebra-cabeça para contestar o testamento. Prepare o documento, eu disse. Mande para meu e-mail. Vou imprimir aqui no hospital mesmo e fazer Eduardo assinar antes de liberar qualquer dinheiro. Alfredo. Henrique me chamou antes de desligar. Você é um homem melhor do que seu filho merece. Voltei para a sala de espera. Patrícia estava sentada, a cabeça entre as mãos. Quando me viu, levantou esperançosa. Vou pagar pela cirurgia, eu disse. Mas com uma condição. Eduardo precisa assinar um documento reconhecendo que este é um empréstimo que deve ser pago com juros de mercado assim que ele tiver condições financeiras. Patrícia assentiu freneticamente. Sim, sim. Qualquer coisa. Ele vai assinar o que o senhor quiser. Só por favor, não deixe meu marido morrer. Ele está consciente agora. Perguntei ao médico, que ainda estava por perto fazendo anotações. Está entrando e saindo da consciência. O médico respondeu, mas está lúcido o suficiente para conversar e assinar documentos, se for necessário. Perfeito. 30 minutos depois, com o documento que Henrique enviara impresso em mãos, entrei na UTI acompanhado de uma enfermeira. Eduardo estava numa cama cercada de máquinas. Tinha a cabeça enfaixada, um tubo de oxigênio no nariz, monitores cardíacos conectados ao peito. Quando me viu entrar, seus olhos se arregalaram. Havia medo naquele olhar, um medo genuíno e cru que eu nunca vira antes no meu filho. Pai. Sua voz saiu rouca, difícil. Patrícia me contou. O senhor vai me ajudar. Sentei na cadeira ao lado da cama. Segurei o documento nas mãos, sentindo o peso daquele momento. Vou, Eduardo. Mas primeiro, você e eu vamos ter uma conversa honesta. Pela primeira vez em anos, uma conversa verdadeira. Ele tentou assentir, mas a dor o impediu. Fez uma careta. Sei sobre a carta de sua mãe. Eu disse, decidindo ir direto ao ponto. Sei que você mentiu para ela sobre dívidas inexistentes. Sei que manipulou uma mulher doente para conseguir controle sobre o patrimônio da família. Sei de tudo. O rosto de Eduardo empalideceu ainda mais do que já estava. Pai, eu posso explicar? Não. Interrompi. Agora você vai me ouvir. Durante 37 anos eu fui seu pai. Te criei, te eduquei, paguei sua faculdade, te ajudei a começar sua carreira. E sua mãe fez o mesmo.
Ela te amou incondicionalmente desde o dia em que você nasceu. Eduardo começou a chorar. Não era choro de manipulação ou de autopiedade. Era choro de vergonha real. E como você nos pagou? Continuei, sentindo minha própria voz falhar. Você manipulou sua mãe moribunda. Me expulsou da minha casa no dia do enterro dela. Tratou-me como um empregado demitido, sem respeito, sem compaixão, sem humanidade. Eu sinto muito. Ele sussurrou. Pai, eu fui um idiota. Deixei a Patrícia me convencer de que o dinheiro era mais importante que a família. Achei que ser rico me faria feliz, que ter tudo resolveria meus problemas. Mas estava errado. Tão errado. Não sei se acredito em você agora. Eu disse honestamente. Não sei se esse arrependimento é real ou se é apenas medo da morte. Mas sei que não vou deixar o filho que criei morrer por falta de dinheiro, mesmo que esse filho tenha se transformado em alguém que mal reconheço. Estendi o documento para ele. Você vai assinar isto. É um reconhecimento de dívida de R$200 mil, com juros de 5% ao ano. Quando você tiver condições, vai me pagar de volta. E mais importante, vou usar este documento para provar que você manipulou sua mãe, que você não era a vítima financeira que fingiu ser. Eduardo pegou o documento com mãos trêmulas. Leu rapidamente, mesmo através da dor e da visão turva. Vou assinar, ele disse. Não porque o senhor está me forçando, mas porque é justo. Eu devo ao senhor muito mais do que dinheiro. Devo desculpas, devo respeito, devo tudo que um filho deve a um pai. Eduardo assinou o documento e chamei 2 enfermeiras para testemunharem a assinatura. Uma delas, uma senhora de uns 50 anos chamada Dona Neuza, olhou para mim com um respeito silencioso. O senhor é um homem de caráter, senhor Alfredo. Ela me disse baixinho enquanto guardava o documento. Não são muitos pais que fariam o que o senhor está fazendo. Fui até a administração do hospital e fiz a transferência dos R$200 mil. Vi aquele dinheiro economizado ao longo de décadas para emergências desaparecer da minha conta num piscar de olhos. Era quase tudo que me restava no mundo agora. A cirurgia começou à 1 da madrugada. Patrícia e eu ficamos na sala de espera. Ela estava em silêncio, ocasionalmente chorando baixinho. Eu não tinha palavras de conforto para dar, então apenas ficamos ali, 2 estranhos unidos apenas pelo laço frágil da preocupação com Eduardo. Às 5 da manhã, o cirurgião saiu. Estava visivelmente cansado, mas sorria. A cirurgia foi bem-sucedida, ele anunciou. Conseguimos aliviar a pressão no cérebro e remover o coágulo. O senhor Eduardo vai precisar ficar em observação na UTI por alguns dias, mas o prognóstico é positivo. Patrícia desabou em lágrimas de alívio. Eu apenas assenti, sentindo um peso imenso sair dos meus ombros. Pode haver sequelas. O médico continuou. Vamos avaliar isso nos próximos dias, quando ele recuperar totalmente a consciência. Mas vocês salvaram a vida dele hoje. Saibam disso. Saí do hospital quando o sol estava nascendo. Peguei o ônibus de volta para meu kitnet na Liberdade, apertado entre trabalhadores indo para o primeiro turno. Estava exausto, física e emocionalmente drenado. Quando cheguei em casa, olhei para as orquídeas na janela. A Cattleya roxa tinha perdido mais uma pétala durante a noite. Reguei todas elas cuidadosamente, sussurrando para elas como Marina costumava fazer. Elas vão sobreviver, eu disse para as plantas, mas estava falando também para mim mesmo. Nós todos vamos sobreviver a isso de alguma forma. Eduardo ficou 5 dias na UTI. Visitei-o todos os dias, pegando aqueles ônibus lotados, gastando 4 horas diárias só em transporte. Patrícia estava sempre lá também, dormindo numa cadeira desconfortável ao lado do marido. No 3º dia, quando Eduardo finalmente estava lúcido e forte o suficiente para conversar adequadamente, ele me fez um pedido que me surpreendeu. Pai, tem uma coisa que preciso fazer. Ele disse, sua voz ainda fraca, mas determinada. Preciso que o senhor me leve de volta ao cartório com o Dr. Henrique. Quero mudar o testamento de volta, devolver tudo que roubei do senhor. Olhei para meu filho procurando sinais de manipulação ou falsidade. Mas tudo que vi foi arrependimento genuíno.
Eduardo, você está sob efeito de medicamentos fortes. Talvez devêssemos esperar até você estar totalmente recuperado para tomar decisões assim. Não, pai. Ele insistiu, tentando se sentar na cama e fazendo uma careta de dor com o esforço. Preciso fazer isso agora, enquanto tenho coragem. Porque sei que se eu esperar, se eu voltar para aquela casa enorme, se eu me acostumar novamente com o conforto do dinheiro, posso voltar a ser a pessoa horrível que me transformei. Patrícia, que estava presente na conversa, surpreendeu-me ao concordar com o marido. Ele está certo, Sr. Alfredo, ela disse, e pela primeira vez desde que a conheci, parecia genuinamente humilde. Nós dois estávamos errados, eu mais ainda que ele, porque fui eu quem colocou essas ideias na cabeça do Eduardo. Fui eu quem convenceu ele a manipular a Dona Marina. Olhei para minha nora. Ela estava diferente. O verniz de sofisticação havia rachado, revelando algo mais humano por baixo. Por que você faria isso? Perguntei. Por que convencer seu marido a trair a própria família? Patrícia respirou fundo antes de responder. Porque cresci pobre, Sr. Alfredo. Muito pobre. Minha mãe era faxineira. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 5 anos. Passei fome de verdade quando criança. Dormia em colchão no chão. Usava roupas doadas. E jurei para mim mesma que quando crescesse, nunca mais seria pobre. Que meus filhos nunca passariam o que passei. Lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto falava. Quando conheci Eduardo e descobri que ele vinha de família rica, vi minha chance. E quando a Dona Marina ficou doente, quando ficou claro que ela não tinha muito tempo, vi uma oportunidade de garantir que nunca mais teríamos que nos preocupar com dinheiro. Então sim, fui eu quem planejou tudo. Fui eu quem sugeriu que Eduardo mentisse para a mãe dele. Sentei numa cadeira ao lado da cama de Eduardo, processando aquela confissão. Patrícia continuou falando, como se precisasse colocar tudo para fora de uma vez. Convenci Eduardo de que o senhor já era velho, que não precisava de muito dinheiro, que já tinha vivido sua vida. Disse que agora era a vez dele, a vez dos netos de Marina. Pintei um quadro onde tudo parecia justo e lógico. E você acreditou nisso? Perguntei a Eduardo. Meu filho assentiu envergonhado. Sim, pai, porque eu quis acreditar. Porque era conveniente, porque me dava o que eu queria sem ter que me sentir totalmente culpado. Eu sabia no fundo que estava errado, mas fingi que não sabia. Mas quando eu caí daquela escada, Eduardo continuou, sua voz quebrando. Quando achei que ia morrer, tudo o que consegui pensar foi em como seria horrível morrer, sabendo que a última coisa que fiz para meu pai foi expulsá-lo de casa. E quando acordei no hospital e vi o senhor ali, depois de tudo que fiz, vi que tinha passado 37 anos da minha vida com um homem extraordinário e desperdicei tudo por ganância. Fiquei em silêncio por longos minutos. Parte de mim queria aceitar aquele arrependimento de braços abertos, voltar a ter um filho, uma família. Mas outra parte, a parte que aprendera duramente nos últimos dias, sabia que palavras eram fáceis. Ações eram o que importava. Eduardo, Patrícia. Eu disse finalmente. Vou aceitar que vocês estão arrependidos. Mas arrependimento precisa ser provado com ações, não apenas com palavras. Vocês vão ter que me mostrar, ao longo de meses, talvez anos, que realmente mudaram. O que o senhor quer que façamos? Patrícia perguntou. Primeiro quero que Eduardo, quando tiver alta médica, vá com Henrique ao cartório e refaça o testamento. Mas não quero que ele devolva tudo para mim. Quero que seja dividido de forma justa. Metade para mim, metade para ele. Como deveria ter sido desde o início. Eduardo começou a protestar. Mas pai, depois do que fizemos... Não, interrompi. Você é meu filho. Não vou deixar que um erro, por maior que seja, destrua isso completamente. Mas também não vou fingir que não aconteceu. Vamos reconstruir nossa relação aos poucos, com honestidade dessa vez. E segundo, continuei, vocês vão devolver minha casa. Não porque eu preciso de uma casa enorme, mas porque aquela casa tem 41 anos de memórias de Marina. Tem o jardim que ela cuidou, tem as orquídeas que ela amou. Tem tudo que me resta dela. Faremos isso hoje mesmo.
Eduardo prometeu. Assim que os advogados puderem vir até o hospital. Uma semana depois, Eduardo teve alta do hospital. Precisaria de fisioterapia durante alguns meses e teria que usar um andador temporariamente. Mas os médicos garantiram que faria recuperação completa. No dia seguinte à alta, Henrique veio ao meu kitnet com uma pasta cheia de documentos. Sentamos à minha mesinha dobrável. Ele numa cadeira plástica desconfortável, eu na outra. Alfredo, tudo está resolvido, ele disse, estendendo os papéis. Eduardo assinou um novo testamento dividindo tudo meio a meio entre vocês. A casa voltou para seu nome. As contas conjuntas foram desbloqueadas. Você tem acesso completo ao seu patrimônio novamente. Peguei os documentos e li cuidadosamente. Era verdade. Tudo estava ali, em termos legais claros. Eu não era mais um homem sem teto, sem bens, sem futuro. Era novamente Alfredo Pires com 18.500.000 reais em patrimônio. E a carta de Marina? Perguntei. O que fazemos com ela? Henrique pensou por um momento. Sugiro que guardemos. É prova de que Eduardo agiu de má fé originalmente. Mas dado que ele já reconheceu o erro e devolveu tudo, não vejo necessidade de torná-la pública ou usá-la legalmente. Seria apenas para humilhar seu filho. E não parece ser isso que você quer. Não é. Concordei. Quero reconstruir minha relação com ele, não destruí-lo completamente. Voltei para minha casa 3 dias depois. Eduardo e Patrícia já haviam removido todas as suas coisas e voltado para o apartamento deles. Quando abri a porta e entrei, esperava sentir alívio, felicidade por estar de volta. Mas o que senti foi uma tristeza profunda. A casa estava exatamente como eu deixara, mas estava vazia de uma forma que não tinha nada a ver com móveis ou decoração. Estava vazia de Marina. Vazia da risada dela ecoando pelos corredores. Vazia do cheiro do café que ela fazia todas as manhãs. Vazia da vida que tínhamos juntos. Fui até o jardim e coloquei as 12 orquídeas de volta nos seus lugares originais. A Catleia roxa, que quase morrera no apartamento sem sol, ainda estava viva, embora frágil. Com cuidado, reguei cada planta, falando com elas como Marina fazia. Vamos sobreviver. Eu disse para as orquídeas, para Marina, para mim mesmo. Vamos encontrar uma forma de continuar vivendo. 2 semanas depois de voltar para casa, numa quinta-feira à tarde, a campainha tocou. Quando abri a porta, encontrei Eduardo apoiado em seu andador, Patrícia ao lado dele e meus 2 netos, Miguel e Sofia. Era a primeira vez que via as crianças desde o velório de Marina. Miguel, de 7 anos, me olhou com aqueles olhos grandes e curiosos. Sofia, de 5, se escondia atrás da perna da mãe. Oi, vovô, Miguel disse timidamente. Papai disse que você está bravo com a gente. Meu coração apertou. Ajoelhei para ficar na altura dos meninos. Não estou bravo com vocês, meus amores. Nunca poderia estar bravo com vocês. Abracei Miguel e estendi a mão para Sofia, que lentamente saiu de trás da mãe e me abraçou também. Eduardo e Patrícia entraram. Havia algo diferente neles. Eduardo estava mais magro, pálido, obviamente ainda se recuperando. Patrícia usava roupas simples, sem joias, sem maquiagem pesada. Pareciam pessoas normais, vulneráveis. Pai, viemos aqui porque queremos conversar, Eduardo disse, sentando-se devagar no sofá. E queremos que os meninos ouçam também, porque eles são grandes o suficiente para entender algumas coisas. Os meninos sentaram-se no chão, entre nós, olhando com curiosidade de um adulto para o outro. Miguel, Sofia. Eduardo começou, olhando para os filhos. Papai e mamãe fizeram algo muito errado. Fizemos o vovô sofrer muito. Fomos cruéis com ele quando deveríamos ter sido amorosos. E queremos que vocês saibam disso, para que nunca cometam os mesmos erros. Por que vocês foram cruéis com o vovô? Miguel perguntou, sua voz confusa. Vovô é legal. Porque papai e mamãe ficaram gananciosos. Patrícia explicou. E sua voz estava cheia de emoção. Pensamos que dinheiro era mais importante que família. Mas estávamos errados, muito errados.
Sofia, que era quietinha, de repente falou. A vovó Marina sempre dizia que família é o tesouro mais importante. Ela me disse isso antes de ir para o céu. Todos nós ficamos em silêncio por um momento, as palavras daquela criança de 5 anos ecoando pela sala. Sua vovó estava absolutamente certa. Eu disse, pegando Sofia no colo. E eu prometo para vocês que vamos ser uma família de verdade de novo. Não vai ser fácil, e vai levar tempo, mas vamos conseguir. Os meses seguintes foram um processo lento de reconstrução. Eduardo continuou sua fisioterapia e voltou ao trabalho, mas num cargo diferente, menos estressante. Patrícia, surpreendentemente, começou a trabalhar como voluntária numa ONG que ajudava famílias carentes, justamente aquelas que passavam pelas dificuldades que ela vivera na infância. Disse que queria retribuir ao mundo, fazer diferente. Os domingos se tornaram nosso dia de família novamente. Eduardo, Patrícia e as crianças vinham almoçar. Não eram refeições elaboradas como Marina costumava fazer. Minha culinária era básica, prática, mas eram refeições feitas com amor e compartilhadas com honestidade. Num desses domingos, 3 meses após o acidente de Eduardo, estávamos todos no jardim. Eu ensinava Miguel a cuidar das orquídeas, mostrando como verificar a umidade da terra, como remover folhas mortas. Sofia desenhava flores num caderno ao lado de Patrícia. Vovô, por que a vovó Marina gostava tanto dessas plantas? Miguel perguntou, tocando delicadamente uma pétala roxa da Cattleya. Pensei cuidadosamente antes de responder. Sua avó dizia que as orquídeas eram como as pessoas. Precisavam de cuidado, atenção e do ambiente certo para florescer. Ela dizia que você não pode forçar uma orquídea a crescer mais rápido ou a ser diferente do que ela é. Você só pode dar o melhor ambiente possível e ter paciência. Eduardo, que estava sentado numa cadeira de jardim observando, falou com a voz carregada de emoção. Mamãe tentou me ensinar isso a vida inteira, não foi, pai? E eu só entendi depois que quase a perdi. E depois que quase perdi você também. Olhei para meu filho. Ele estava diferente, mais leve de alguma forma, apesar de fisicamente ainda se recuperando. A ganância havia deixado seus olhos, substituída por algo que parecia muito com humildade genuína. Foi Patrícia quem teve a ideia que mudaria o rumo de todos nós. Numa tarde de sábado, ela apareceu na minha casa sozinha, sem Eduardo ou as crianças. Trazia uma pasta cheia de documentos e uma expressão determinada. Senhor Alfredo, posso conversar com o senhor sobre algo importante? Ela perguntou, sentando-se na sala. Claro, Patrícia, pode falar. Ela abriu a pasta e espalhou papéis na mesa de centro. Eram plantas, orçamentos, projetos. Tenho trabalhado nessa ONG há 2 meses e vi tanta coisa que me partiu o coração. Famílias vivendo em condições que eu conhecia bem da minha infância. Crianças sem oportunidades, sem esperança. Sua voz tremia enquanto falava. E pensei, tenho acesso a recursos agora. O Eduardo vai receber 18 milhões de reais. Não posso mudar o passado, não posso desfazer o que fizemos, mas posso tentar fazer algo de bom com esse dinheiro. Olhei para os documentos. Era um projeto detalhado para uma casa de acolhimento para mulheres em situação de vulnerabilidade e seus filhos. Moradia temporária, cursos profissionalizantes, apoio psicológico, creche para as crianças. Instituto Marina Pires, li o nome no topo do projeto. Você quer nomear em homenagem a Marina? Patrícia assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela foi a melhor pessoa que conheci, Sr. Alfredo, e eu a tratei horrivelmente. Manipulei seu filho contra ela. Cobicei sua herança antes mesmo que ela falecesse. Não posso pedir perdão a ela agora, mas posso honrar sua memória ajudando outras mulheres como minha mãe foi, outras crianças como eu fui. Estudei o projeto cuidadosamente. Era bem elaborado, realista, com orçamento detalhado. Precisaria de um investimento inicial de 5 milhões de reais, mas depois poderia se sustentar parcialmente com parcerias e doações. O que Eduardo acha disso? Perguntei. Ele apoia completamente. Na verdade, foi ele quem sugeriu que usássemos uma parte significativa da herança para isso.
Disse que seria uma forma de transformar algo que nasceu da ganância em algo que nasce do amor. Olhei para aquela mulher que eu havia desprezado, que havia sido a arquiteta da traição que quase destruiu minha família, e vi algo que não esperava ver: redenção genuína. Tem meu apoio total, Patrícia. E mais, vou contribuir com R$1 milhão dos meus recursos para o projeto. Marina ia adorar saber que seu nome estaria ligado a algo assim. O Instituto Marina Pires abriu suas portas 8 meses após o velório. Era uma casa grande no bairro da Vila Madalena, reformada para acomodar até 15 famílias simultaneamente. Tinha quartos compartilhados mais dignos, uma cozinha comunitária, salas de aula para os cursos, uma brinquedoteca para as crianças e, por minha insistência, um jardim com orquídeas. Na inauguração, estavam presentes mais de 100 pessoas. Autoridades locais, membros da ONG, as primeiras famílias que seriam acolhidas, e nosso pequeno núcleo familiar. Eu, Eduardo com seu andador, ainda precisava dele ocasionalmente. Patrícia, Miguel e Sofia. Henrique também estava lá, junto com sua esposa. Ele me puxou para um canto durante a cerimônia. Alfredo, preciso dizer que quando vi aquele testamento original, pensei que sua família estava perdida, que não havia retorno possível, mas você provou que eu estava errado. Não fui eu, Henrique. Foi Marina mesmo depois de morta que nos salvou com aquela carta. Foi o acidente do Eduardo que o fez acordar. Foram as circunstâncias que forçaram todos nós a encararmos quem realmente éramos. Talvez, mas você escolheu perdoar. Essa foi a parte crucial. Olhei para Eduardo, que conversava com uma das mães que seriam acolhidas. Ela tinha uma criança de colo e outra pequena agarrada à sua perna. Eduardo se abaixou desajeitadamente, apoiando-se no andador, para ficar na altura da criança mais velha e lhe oferecer um boneco que trouxéramos para doar. Sabe, Henrique, eu não teria perdoado se ele não tivesse mudado de verdade. Perdão não é ser bobo. É reconhecer quando alguém genuinamente se transforma. A cerimônia começou. Patrícia fez um discurso emocionado sobre Marina, sobre como uma mulher que ela mal conhecera tinha deixado um legado de amor que agora ajudaria centenas de outras mulheres. Chorou ao falar, e não era choro de culpa performática, era choro de gratidão real. Eduardo também falou, apoiando-se num púlpito porque não conseguia ficar em pé por muito tempo. Minha mãe, Marina Pires, sempre disse que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela acumula, mas no que ela doa. Passei 37 anos sem entender isso. Quase precisei morrer para aprender. Este instituto é minha forma de finalmente honrar a sabedoria dela. Nos meses seguintes, o instituto se tornou parte central de nossas vidas. Eu visitava 2 vezes por semana, ajudando com a contabilidade. Afinal, fora contador por 4 décadas. Eduardo, quando sua saúde permitia, dava workshops sobre planejamento financeiro básico para as mulheres acolhidas. Patrícia praticamente vivia lá, coordenando atividades, consolando crises, celebrando vitórias pequenas. Até Miguel e Sofia se envolveram. Todo sábado, trazíamos as crianças para brincar com os filhos das mulheres acolhidas. Víamos nossos netos, que cresceram em abundância, aprendendo a compartilhar, a ter empatia, a entender que nem todos tiveram as mesmas oportunidades que eles. Foi durante uma dessas visitas que presenciei um momento que mudou minha perspectiva sobre tudo. Uma das mulheres acolhidas, Dona Célia, de uns 40 anos, mãe de 3 filhos, havia conseguido um emprego como auxiliar de cozinha num restaurante depois de fazer o curso profissionalizante do Instituto. Era seu primeiro dia de trabalho. Patrícia preparou uma pequena celebração. Nada extravagante, apenas um bolo simples, suco e todos nós reunidos na cozinha comunitária. Quando Dona Célia chegou, usando seu uniforme novo de trabalho, seus olhos brilhavam. Nunca pensei que chegaria aqui, ela disse, sua voz quebrando. Saí de um relacionamento abusivo há 6 meses com as roupas do corpo e meus filhos com fome. Achei que nunca mais conseguiria me levantar. E agora tenho um trabalho, um futuro, dignidade de volta. Patrícia a abraçou e pude ver que ambas choravam.
Depois Patrícia se virou para mim. Entende, Sr. Alfredo? Quando eu manipulei a Dona Marina, quando convenci Eduardo a fazer aquelas coisas horríveis, era porque tinha tanto medo de voltar a ser essa mulher. Tinha tanto medo de sentir fome de novo, de ver meus filhos passando necessidade, que achei que precisava garantir riqueza de qualquer jeito. Ela respirou fundo antes de continuar. Mas trabalhando aqui, vendo mulheres como a Célia, como minha mãe foi, entendi que não é a quantidade de dinheiro que te protege desse medo. É ter as ferramentas certas, a rede de apoio certa, a dignidade de poder trabalhar e sustentar a si mesma. Isso sim te liberta. Numa noite de inverno, 6 meses após a abertura do instituto, sentei no meu escritório e fiz algo que vinha adiando há meses. Escrevi uma carta para Marina. Sabia que ela nunca leria. Sabia que era um exercício apenas para mim mesmo, mas precisava colocar para fora tudo o que sentia, tudo que havia vivido desde sua morte. Minha amada Marina, hoje completam 10 meses desde que você partiu. 10 meses que pareceram uma vida inteira de transformações. Você me deixou uma carta revelando a traição do nosso filho. Naquele momento, pensei que era a pior coisa que poderia descobrir. Mas agora entendo que aquela carta foi seu último presente de amor para mim, não apenas me alertando sobre o perigo, mas me dando a ferramenta para me proteger. Nossa família quase se destruiu. Eduardo me expulsou da nossa casa no dia do seu enterro. Fiquei num kitnet minúsculo, cuidando das suas orquídeas numa janela sem sol, achando que havia perdido tudo que importava. Mas então Eduardo quase morreu, e algo extraordinário aconteceu. Ele finalmente acordou. E Patrícia também. E eu aprendi que perdão não é fraqueza. É a coragem de dar às pessoas a chance de se redimirem. O Instituto Marina Pires está florescendo, meu amor. Já ajudamos 23 famílias desde a inauguração. Tem mulheres aprendendo profissões, crianças tendo infâncias dignas, futuros sendo reconstruídos. Tudo em seu nome. Suas orquídeas estão lindas. A Catleia roxa, que quase morreu naquele apartamento, voltou a florescer. Tem 12 flores agora, uma para cada ano que ainda espero viver plenamente, honrando sua memória. Eduardo já não usa mais o andador. A fisioterapia funcionou e ele está quase completamente recuperado fisicamente. Emocionalmente, ele é um homem diferente. Nosso filho voltou, Marina. O menino bom que criamos estava lá embaixo, apenas perdido temporariamente. Patrícia se transformou completamente. Trabalha incansavelmente no instituto e vejo nela a mulher que você teria orgulho de chamar de nora. Ela carrega culpa ainda, sei disso, mas está canalizando essa culpa em ação positiva. E nossos netos estão crescendo com valores reais. Miguel me perguntou outro dia por que algumas crianças não têm brinquedos. Tive uma conversa honesta com ele sobre desigualdade, sobre responsabilidade social, sobre usar privilégios para ajudar outros. Ele tem 7 anos e já entende melhor que seu pai entendia aos 30. Sinto sua falta todos os dias, meu amor. Sinto falta do seu café da manhã, das suas risadas, do jeito como você cantarolava enquanto regava as orquídeas. Sinto falta de envelhecer ao seu lado. Mas não sinto mais aquela dor paralisante do início. Agora sinto uma saudade suave, amorosa, que me aquece em vez de me queimar. Você está presente em cada flor do jardim, em cada mulher que ajudamos no instituto, em cada momento de amor verdadeiro que nossa família recuperada compartilha. Obrigado por 41 anos de amor. Obrigado pela carta que me salvou. Obrigado por me ensinar, mesmo depois de partir, que família vale mais que qualquer fortuna. Te amarei sempre, Alfredo. Dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei num envelope. Não a enviei. Não havia para onde enviar. Simplesmente a guardei junto com a carta que Marina me deixara. 2 pedaços de papel que contavam a história completa de destruição e reconstrução da nossa família. O aniversário de Marina caiu numa terça-feira de primavera. 1 ano e 2 meses após sua morte. Teria feito 62 anos. Eduardo sugeriu que fizéssemos algo especial para marcar a data. Não uma celebração exatamente,
Ainda era cedo demais para celebrar sem ela, mas uma homenagem significativa. Decidimos fazer uma cerimônia no jardim do instituto, plantando uma orquídea especial para cada mulher que havia passado pelo programa. 23 orquídeas ao todo, cada uma com uma plaquinha com o nome de uma mulher que reconstruiu sua vida. Convidamos todas as mulheres que já haviam passado pelo instituto, mesmo aquelas que já estavam em suas próprias casas agora. Para nossa surpresa, 21 das 23 conseguiram comparecer. A cerimônia foi simples, mas profundamente emocionante. Cada mulher plantou sua própria orquídea, dizendo algumas palavras sobre o que o instituto significou para ela. Dona Célia, que agora trabalhava como subgerente na cozinha do restaurante, falou entre lágrimas. Marina Pires nunca me conheceu, mas ela me salvou, porque ela criou uma família que, mesmo atravessando suas próprias dores, escolheu ajudar estranhos. Ela deve ter sido uma mulher incrível para ter deixado um legado assim. Depois que todas as orquídeas foram plantadas, fizemos 1 minuto de silêncio. Foi quando Sofia, minha neta de 6 anos, fez algo completamente inesperado. Ela se soltou da mão da mãe, caminhou até o centro do jardim onde estavam as orquídeas recém-plantadas e começou a cantar. Era uma música simples que Marina costumava cantar para ela quando era bebê. Uma cantiga de ninar sobre flores e estrelas. A voz pequena e afinada da menina encheu o jardim. Ninguém se moveu. Alguns choravam silenciosamente. Quando ela terminou, Sofia olhou para o céu e disse: Vovó Marina, suas flores estão ficando bonitas. O vovô está cuidando delas direitinho, como você ensinou. Eduardo se ajoelhou ao lado da filha e a abraçou. Vi meu filho chorando abertamente, sem vergonha, sem máscaras. Era lindo ver tanta vulnerabilidade, tanta humanidade genuína. Patrícia se juntou a eles, formando um abraço familiar. Então Miguel correu para se juntar também. E eu, observando de longe inicialmente, fui convidado por um gesto de Eduardo. Ficamos ali, 5 pessoas abraçadas no meio de um jardim de orquídeas, unidos por amor, por perda, por perdão, por reconstrução. Nossa família não era perfeita, longe disso. Tinha cicatrizes profundas que sempre carregaríamos, mas era nossa, e era real, e era honesta de uma forma que não era antes. 2 semanas após o aniversário de Marina, Eduardo pediu para conversar comigo em particular. Sugeri que viesse jantar em casa, apenas nós dois, como fazíamos ocasionalmente agora. Preparei um macarrão simples, minha especialidade limitada, e abrimos uma garrafa de vinho que Marina tinha guardado para uma ocasião especial. Parecia apropriado finalmente abri-la. Comemos em silêncio confortável por alguns minutos antes de Eduardo finalmente falar. Pai, há algo que preciso perguntar, e preciso que o senhor seja completamente honesto comigo. Pode perguntar. Eduardo respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. O senhor me perdoou de verdade? Ou apenas finge que perdoou porque sou seu único filho e não tem outra escolha? A pergunta me pegou de surpresa. Coloquei meu garfo na mesa e olhei diretamente nos olhos do meu filho. É uma pergunta justa, Eduardo. Merece uma resposta honesta. Pensei cuidadosamente antes de continuar. Nos primeiros meses, não havia perdoado. Fingia por conveniência, porque você estava machucado, porque parecia a coisa certa a fazer. Mas por dentro, ainda sentia raiva, mágoa, traição. Vi a dor cruzar o rosto de Eduardo, mas continuei. Mas com o tempo, especialmente vendo seu trabalho no instituto, vendo como você mudou com Miguel e Sofia, vendo seu arrependimento genuíno dia após dia. Sim, Eduardo, perdoei de verdade. Não foi um momento único, foi um processo gradual. E ainda há dias que penso naquele período horrível e sinto uma pontada de dor. Mas não é mais a dor dominante. É apenas uma lembrança. Eduardo limpou as lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Não sei se eu conseguiria perdoar alguém que fizesse comigo o que fiz com o Senhor. Acho que isso me faz admirá-lo ainda mais. Perdão não é sobre ser forte ou admirável, filho.
É sobre escolher não deixar que a amargura envenenasse o resto da minha vida. Marina não ia querer que eu passasse meus últimos anos com raiva corroendo meu coração. Ela ia querer que eu vivesse plenamente, amasse plenamente, mesmo depois de tudo que aconteceu. Ficamos em silêncio por um momento antes de Eduardo fazer outra pergunta. E quanto à mamãe? O senhor a perdoou por ter escondido tudo do senhor durante 3 anos? Essa era mais difícil. Isso levou mais tempo ainda. Fiquei com raiva dela por um bom tempo. Pensava, como você pôde não confiar em mim? Como pôde carregar esse peso sozinha? Mas então reli a carta dela dezenas de vezes e entendi que ela estava aterrorizada. Aterrorizada de perder meu amor. Aterrorizada das mentiras que você ameaçou contar. Ela cometeu um erro por amor e medo, não por malícia. Como eu poderia não perdoar isso? Eduardo assentiu lentamente. Pai, posso ver a carta dela? Sei que o senhor a tem. Henrique mencionou uma vez. Acho que preciso ler, preciso entender exatamente o que fiz. Hesitei. A carta continha palavras duras sobre Eduardo, sobre como Marina percebeu que havia perdido o filho que criara. Seria doloroso para ele ler. Tem certeza? Não é fácil. Tenho certeza, preciso encarar a verdade completa do que fiz. Fui até meu escritório e voltei com um envelope creme, já amarelado pelo tempo. Entreguei para Eduardo com mãos trêmulas. Ele leu em silêncio e assisti seu rosto passar por uma gama de emoções. Choque inicial, depois vergonha profunda, depois lágrimas que não conseguia controlar. Quando terminou, ficou muito tempo apenas segurando a carta, olhando para a caligrafia delicada de sua mãe. Ela disse que não sabia quando perdeu o filho que criou. Eduardo finalmente falou, sua voz rouca. Eu sei exatamente quando foi, pai. Foi quando conheci Patrícia e comecei a ver o mundo através dos olhos dela, através daquela lente de medo e ganância. Foi quando comecei a medir meu valor pelo tamanho da minha conta bancária em vez do tamanho do meu caráter. Coloquei minha mão sobre a dele. Mas você voltou, Eduardo. Esse é o ponto. Você encontrou o caminho de volta. 1 ano após o acidente de Eduardo, 2 anos após a morte de Marina, nossa família estabeleceu uma nova normalidade. Não era a mesma de antes. Nunca poderia ser. Mas era boa à sua própria maneira. O Instituto estava prosperando. Havia conseguido algumas parcerias importantes com empresas locais que ofereciam empregos para as mulheres formadas nos cursos profissionalizantes. A taxa de sucesso era impressionante. 80% das mulheres que passavam pelo programa conseguiam se estabilizar financeiramente dentro de 6 meses. Patrícia se tornou diretora executiva oficial do Instituto, trabalhando full-time. Surpreendentemente, ou talvez não, ela era excelente no trabalho. Tinha organização, determinação e uma empatia genuína que vinha de ter vivido as mesmas dificuldades. Eduardo recuperou-se completamente do acidente, sem nenhuma sequela permanente. Mudou de emprego, deixando a multinacional farmacêutica para trabalhar como diretor financeiro de uma ONG de educação. Ganhava bem menos, cerca de 1/3 do salário anterior, mas estava visivelmente mais feliz. Miguel e Sofia cresciam rápido. Miguel, agora com 8 anos, tinha se tornado um defensor apaixonado de causas sociais na escola. Organizou uma campanha de doação de brinquedos para o Instituto, que arrecadou mais de 200 itens. Sofia, com 6, continuava sua conexão especial com as orquídeas, ajudando-me a cuidar delas todo domingo. Quanto a mim, tinha encontrado um novo propósito. Além de cuidar da contabilidade do Instituto, comecei a dar aulas gratuitas de educação financeira para as mulheres acolhidas. Ensinava o básico: como fazer um orçamento, como economizar, como evitar dívidas armadilha. Eram coisas simples, mas que podiam fazer enorme diferença na vida de alguém. Numa dessas aulas, algo significativo aconteceu. Uma das mulheres, Joana, de 28 anos, mãe de 2 filhos pequenos, levantou a mão timidamente. Senhor Alfredo, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, Joana. A Patrícia nos contou sobre o que aconteceu com o senhor. Como seu filho o traiu, como perdeu tudo. Mas o senhor não parece amargo ou com raiva. Como conseguiu perdoar algo assim? A sala inteira ficou em silêncio.
Todas as mulheres olhando para mim esperando a resposta. É uma boa pergunta. Comecei pensando cuidadosamente. E vou ser honesto. Foi um processo longo e doloroso. Não aconteceu da noite para o dia. Mas percebi algo fundamental. Carregar raiva é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Eu estava me matando por dentro com aquela amargura. Fiz uma pausa antes de continuar. E mais importante, vi que meu filho genuinamente mudou. Perdão não significa ser idiota ou ingênuo. Significa reconhecer quando alguém realmente se arrepende e está fazendo o trabalho duro de se transformar. Se Eduardo tivesse continuado sendo a pessoa gananciosa e cruel que foi, eu teria me afastado dele. Mas ele não continuou. Ele mudou. E isso merecia ser reconhecido. Joana assentiu lentamente, absorvendo as palavras. Estou perguntando por que tenho que decidir se perdoo meu ex-marido. Ele me batia, me humilhava, destruiu minha autoestima. Mas agora, depois de 2 anos separados, ele está em tratamento psicológico, participando de grupo de controle de raiva, pedindo perdão. E não sei se devo dar essa chance ou se seria burrice da minha parte. Essa é uma decisão que só você pode tomar, Joana. Mas posso te dar um conselho. Perdoar não significa necessariamente voltar ou expor-se ao perigo novamente. Você pode perdoar no seu coração, desejar que ele melhore, mas ainda manter distância segura até ter certeza de que a mudança é real e duradoura. Perdão e confiança são coisas diferentes. 3 meses depois, numa manhã de sábado, recebi uma ligação de Henrique pedindo para ir ao seu escritório. Disse que era importante, mas não quis explicar por telefone. Cheguei ao escritório às 10 da manhã. Para minha surpresa, Eduardo e Patrícia já estavam lá, sentados em cadeiras de frente para a mesa de Henrique. Alfredo, sente-se por favor, Henrique disse, indicando uma cadeira vazia ao lado de Eduardo. Temos uma proposta para fazer. Sentei, curioso e um pouco preocupado. Eduardo foi quem falou primeiro. Pai, o Instituto está crescendo além das nossas expectativas. Temos lista de espera de mais de 50 famílias. Estamos literalmente virando gente embora porque não temos espaço físico ou recursos suficientes. Isso é maravilhoso, eu disse, ainda não entendendo para onde aquilo ia. Patrícia continuou. Encontramos um prédio na Vila Mariana. Tem 3 andares, muito maior que nossa sede atual. Poderia acomodar 40 famílias simultaneamente, além de ter espaço para mais salas de aula, uma biblioteca comunitária, até uma pequena clínica médica parceira. Soa ambicioso, comentei. É ambicioso, Eduardo concordou. E caro. O prédio custa 8 milhões de reais. Mais as reformas necessárias, estamos falando de 10 milhões no total. Senti meu estômago apertar. Sabia onde isso ia dar. Henrique, que havia ficado quieto até então, colocou uma série de documentos na mesa. Eduardo e Patrícia estão propondo usar a herança total dele, os 18 milhões e 500 mil reais, para esse projeto. 8 milhões para comprar e reformar o prédio. 5 milhões para um fundo permanente que geraria renda mensal para cobrir custos operacionais. E o restante para garantir 3 anos de operação sem depender completamente de doações. Olhei incrédulo para meu filho. Eduardo, isso é todo o seu patrimônio. Todo o dinheiro que você e Marina construíram. Não pode simplesmente doar tudo. Não é doação, pai. É investimento. Eduardo disse com convicção. Investimento no tipo de legado que realmente importa. A mamãe não ia querer que esse dinheiro ficasse parado numa conta, gerando mais dinheiro que não precisamos. Ela ia querer que fizesse diferença real na vida de pessoas reais. Patrícia acrescentou. Senhor Alfredo, não estamos sendo irresponsáveis. Mantemos nossos salários, nossa casa, dinheiro suficiente para educar nossos filhos e viver confortavelmente. Mas não precisamos de dezenas de milhões. Ninguém precisa. E nós especialmente não merecemos. Não depois da forma como conseguimos esse dinheiro. Mas é a segurança de vocês, argumentei. E dos meus netos. E se algo acontecer? E se vocês precisarem?
Eduardo pegou minha mão. Pai, o Senhor me salvou quando eu estava prestes a morrer, usando o dinheiro que havia guardado para sua segurança. Não pensou duas vezes. Só fez. E isso me ensinou que segurança real não vem de quanto você tem guardado numa conta bancária. Vem de saber que você viveu uma vida com significado, que ajudou pessoas, que deixou o mundo um pouco melhor. Olhei para Henrique. E legalmente? Isso é possível? Perfeitamente legal. Henrique confirmou. Eduardo pode fazer o que quiser com sua herança. Preparei todos os documentos para estabelecer uma fundação permanente, com conselho diretor, tudo completamente transparente e regularizado. Fiquei em silêncio por longos minutos, processando. Marina e eu havíamos trabalhado 4 décadas para construir aquele patrimônio. E agora Eduardo queria dar quase tudo embora. Mas então pensei, para que havíamos trabalhado? Para acumular números numa conta? Ou para viver bem, criar nosso filho bem e deixar algo de valor? E o Instituto Marina Pires era algo de valor, real, tangível, transformador. Marina estaria muito orgulhosa. Eu disse finalmente, sentindo lágrimas nos olhos. E eu também estou. Eduardo me abraçou, e desta vez não havia sombras entre nós. Não havia dívidas emocionais não pagas. Era um abraço limpo, honesto, amoroso. Tem uma coisa a mais, pai, Eduardo disse quando se afastou. Queremos que o senhor seja o presidente do conselho diretor da fundação. Não apenas um membro, mas o presidente. Suas décadas de experiência com finanças, sua sabedoria, sua integridade é exatamente o que precisamos para garantir que esse projeto prospere por décadas. Aceitei o cargo de presidente do conselho diretor. Como poderia recusar? Era uma forma de honrar Marina, de usar minha experiência de maneiras que realmente importavam, de continuar sendo parte ativa da transformação da nossa família. Os meses seguintes foram de trabalho intenso. A compra do prédio, as reformas, a contratação de equipe adicional, o estabelecimento de parcerias com empresas e outras ONGs. Henrique cuidou de toda a parte legal, garantindo que a fundação fosse estruturada de forma sólida e sustentável. Durante esse período, algo inesperado aconteceu. Comecei a receber ligações de outras famílias que haviam passado por situações similares à nossa. Aparentemente, nossa história tinha vazado. Provavelmente através das mulheres do instituto que conheciam os detalhes. Um homem chamado Roberto me ligou numa terça à tarde. Sua voz estava carregada de dor. Senhor Alfredo, meu nome é Roberto Machado. Minha filha me processou pelo apartamento que comprei para ela há 10 anos. Ela quer me expulsar. Diz que o apartamento é dela porque está no nome dela. E eu não sei o que fazer. Ouvi sua história e pensei que talvez pudesse me dar algum conselho. Sentei na varanda, olhando para as orquídeas enquanto ouvia Roberto desabafar. Quando terminou, respirei fundo antes de responder. Roberto, posso te dar 2 conselhos. Primeiro, procure um bom advogado. Questões legais precisam de orientação profissional. Segundo, e mais importante, tente entender por que sua filha está fazendo isso. No meu caso, descobri que meu filho havia sido manipulado pela esposa, que por sua vez estava agindo por medo e trauma de infância. Havia camadas de dor e medo por baixo da ganância aparente. E como o Senhor perdoou? Roberto perguntou, sua voz quebrando. Como conseguiu superar a traição? Não foi sobre conseguir, Roberto. Foi sobre escolher, dia após dia, não deixar que a amargura definisse meu futuro. E só consegui fazer essa escolha porque vi mudança genuína no meu filho. Se ele não tivesse mudado, se não tivesse se arrependido de verdade, eu teria me afastado completamente. Perdão exige que ambas as partes façam o trabalho. Tive várias conversas assim nos meses seguintes. Pais traídos por filhos, filhos abandonados por pais, famílias destruídas por dinheiro. Cada história era única, mas todas compartilhavam um tema comum: ganância e medo transformando amor em guerra. Não podia resolver os problemas de todos, mas podia ouvir, podia compartilhar minha experiência,
Podia oferecer a perspectiva de alguém que passou pelo vale e saiu do outro lado. Eduardo sugeriu que fizéssemos um grupo de apoio mensal no Instituto para famílias lidando com conflitos relacionados a heranças e dinheiro. Terapia familiar financeira. Patrícia chamou com um meio sorriso. A primeira reunião teve apenas 3 famílias. A 10ª reunião teve 22. Aparentemente, nossa dor não era tão única quanto pensávamos. Havia muitas famílias por aí se destruindo por causa de dinheiro, todas precisando ouvir que havia outro caminho possível. 2 anos e meio após a morte de Marina, numa manhã de domingo ensolarada, toda a família estava reunida no jardim da minha casa. Não apenas Eduardo, Patrícia e as crianças, mas também Henrique e sua esposa, Dona Célia e seus filhos, Joana, que havia se reconciliado cautelosamente com o ex-marido, depois de 2 anos de mudanças comprovadas dele, e várias outras mulheres do instituto. Era o aniversário de Miguel, 9 anos. Mas mais do que isso, era uma celebração da família que havíamos nos tornado. As orquídeas estavam em plena floração. 43 vasos agora. Os 12 originais de Marina, mais as 23 plantadas no instituto que eu havia trazido mudas para casa, mais 8 novas que Sofia e eu plantamos juntos. O jardim era uma explosão de cores, roxos profundos, brancos puros, rosas delicados, amarelos vibrantes. Miguel apagou as velas do bolo cercado por todas aquelas pessoas que, de formas diferentes, faziam parte da nossa história de redenção. Quando todos cantaram parabéns, olhei ao redor e senti algo que não sentia há muito tempo. Paz completa. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já tinha ido embora e o sol começava a se pôr, sentei no jardim com Eduardo. Ficamos em silêncio confortável por alguns minutos, apenas observando as crianças brincarem. Pai, posso te fazer uma última pergunta sobre tudo o que aconteceu? Eduardo disse. Claro. O senhor se arrepende? De ter me perdoado, de ter dado essa segunda chance, de ter investido no instituto? Às vezes fico pensando se não teria sido mais fácil para o senhor simplesmente me cortar da sua vida e viver em paz. Pensei cuidadosamente antes de responder. Teria sido mais fácil, sim. Mais simples, mais limpo, sem complicações. Mas teria sido também mais solitário, mais vazio, mais triste. Perdoar você não foi fácil, Eduardo. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Mas foi também uma das mais importantes. Olhei para meu filho, vendo não o homem ganancioso que me expulsou de casa, mas o homem transformado que estava ao meu lado agora. Sabe o que Marina me disse uma vez? Ela disse que o verdadeiro teste do amor não é o que você faz quando tudo está bem. É o que você escolhe fazer quando tudo está destruído. Podemos escolher abandonar os destroços e seguir em frente sozinhos. Ou podemos escolher reconstruir, peça por peça, algo novo, e talvez até mais forte do que era antes. Eduardo limpou as lágrimas que escorriam pelo rosto. A mamãe era sábia. Sim, era. E ainda é, de certa forma. Cada flor neste jardim, cada mulher ajudada no instituto, cada momento de honestidade entre nós. Tudo isso é o legado dela. Não o dinheiro, não os bens materiais. O legado real é o amor que ela nos ensinou, mesmo através da dor. Sofia correu até nós naquele momento, segurando uma orquídea que havia caído de um dos vasos. Vovô, essa flor caiu. Ela vai morrer? Peguei a flor delicadamente nas mãos. Era uma pétala da Cattleya roxa, a favorita de Marina. Não, meu amor. Quando uma flor cai é porque já cumpriu seu propósito. Mas a planta continua viva e vai produzir flores novas. É o ciclo natural das coisas. Sofia olhou para a flor com aquela seriedade infantil. Igual à vovó Marina. Ela teve que ir embora, mas deixou você aqui para cuidar das flores dela? Do nada, a sabedoria de uma criança de 6 anos me atingiu com força total. Exatamente isso, Sofia. Exatamente isso. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei sozinho no jardim sob o céu estrelado. Segurava ainda a pétala da orquídea que Sofia me dera, sentindo sua textura aveludada entre meus dedos. Tinha perdido 37 milhões de reais.
Tinha sido traído pelo próprio filho. Tinha sido expulsado da minha casa no pior momento da minha vida. Tinha dormido num colchão manchado num kitnet de 30 metros quadrados. Mas tinha ganho algo infinitamente mais valioso. Tinha testemunhado redenção real. Tinha visto meu filho transformar-se de ganancioso em generoso. Tinha visto minha nora evoluir de manipuladora em defensora de vulneráveis. Tinha visto 43 famílias reconstruírem suas vidas. Tinha aprendido que perdão não é fraqueza. É a coragem de acreditar que pessoas podem mudar. Marina havia razão em tudo. O verdadeiro tesouro sempre foi a família, não o dinheiro. E às vezes, paradoxalmente, precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Olhei para o céu e sussurrei: obrigado, meu amor, por me ensinar, mesmo depois de partir, a lição mais importante de todas. Que o maior legado que podemos deixar não é medido em reais, mas em vidas tocadas, em pessoas transformadas, em amor multiplicado. Uma brisa suave passou pelo jardim, fazendo as orquídeas balançarem delicadamente, como se Marina estivesse ali, concordando silenciosamente com suas flores dançantes. E naquele momento, sob as estrelas, cercado pelo perfume das orquídeas, entendi completamente. Eu não havia perdido 37 milhões de reais. Havia investido esse valor na maior transformação possível. A transformação de uma família quebrada em uma família redimida. De um legado de ganância em um legado de amor. Era, sem dúvida alguma, o melhor investimento que alguém poderia fazer.